Questões agora de relacionado a reações orgânicas de eliminação. Questão 1 do nosso material, questão da Unitim 2017. Essa questão de 2017, ela teve gabarito, mas ela está errada. Por quê? Olha só. A reação de desidratação intramolecular dos álcools, intra quer dizer dentro, intermolecular quer dizer fora, internacional, interfora, interestadual, né, fora. Ocorre a perda de água do interior da própria molécula, como ele falou, do álcool, na presença de um catalisador. O resultado dos produtos é... Aí aqui, meu fera, é o seguinte. Se você está assistindo agora essa aula e você tiver esse material com essa questão aqui, eu vou dizer por que está errado. Porque a reação intramolecular de um álcool dentro, então, por exemplo, vou desenhar aqui o etanol. Isso aqui é um etanol, Et2 carbonos, O porque tem um H. Intramolecular, perder água. Então ele vai perder o OH. Ao perder o OH e o hidrogênio, ele vai produzir aqui uma água, porque é uma reação de eliminação, desidratação. Beleza? Então tá aqui a água que foi produzida por essa desidratação. Só que acontece, quando eu quebrar essa ligação aqui, vai ficar uma valência livre para esse carbono e outra para esse carbono. Como esse carbono tem que fazer 4 ligações e o outro também, em resumo, eles vão se ligar. Então, a desidratação intramolecular de um álcool produz um alceno. Certo? Alceno. A desidratação intermolecular, que eu vou fazer na próxima questão, produz éster. Então aqui é o seguinte. Não tem éter nem álcool, então todas as alternativas estariam erradas. Se você tiver esse material aí agora, vamos mudar essa questão. Se não, se você está assistindo em outro momento, eu já consertei essa questão. E aí no seu material deve ter aparecido ao seguinte. Essa questão, do jeito que ela está, não tem resposta, tá? Porque deveria, se ele dissesse aqui etileno ou tivesse uma alternativa só com qualquer alceno, tudo bem, até porque ele não me diz qual é o álcool que está sendo desidratado, se é o etanol, propanol, metanol, ele não fala, o propanol, butanol, pentanol, ele não fala. Então, a gente deduz o seguinte, o que é que eu fiz? Peguei essa questão, mantive mais ou menos as respostas, e talvez quando você estiver assistindo essa aula, essa questão número 1 do nosso material, uma questão da Unitim de 2017, adaptada, que ele fala o seguinte: na reação de desidratação intermolecular e intramolecular dos álcools, ocorre a perda de água na presença de um catalisador, resultando dois produtos. Que produtos são esses? Então a gente já sabe que na desidratação intermolecular, o produto é um alceno. Então, etileno pode ser? Pode. Éter metílico? Não pode ser. Etileno pode ser? Pode. Propino, que é um alcino? Não. Propileno pode ser? Pode. Certo? Etileno é o eteno. Propileno é o propeno. Certo? Não pode ser. Agora, a desidratação intermolecular de álcools produz éter. Ao saber disso, pode ser um éter etílico e um etileno? Pode. Letra A. Por que não pode ser os outros, Sandrão? Vou lhe explicar por quê. Pode ser álcool? Não. Etanoato de sódio é um sal orgânico? Não. Pode ser pode ser um éter de etílico? Pode, só não podia ser o propino. Pode ser um álcool metílico? Não pode ser um álcool. Então, a desidratação intermolecular, eu vou fazer para você aqui, ó. Intermolecular, ou seja, fora da molécula. Você vai ter dois álcools, tá? Então eu tenho aqui um álcool com um radical 1. E aqui eu vou ter um outro álcool com um radical 2. Ou seja, a quantidade de carbono não interessa. E vou eliminar a água. Ou seja, vai tirar um hidrogênio. Vou tirar o hidrogênio de uma molécula e o OH da outra. Isso aqui vai produzir o quê? Água. E aí o que é que vai acontecer? Esse oxigênio vai se ligar com esse radical. E aí você terá isso aqui, ó. R1
OR2. Oxigênio entre carbonos é o quê? Éter. Então, a desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula de um álcool, alceno. Desidratação intermolecular, éter. A única letra que tem éter e alceno é a letra A nessa questão. Então, corrija aí, tá? Caso o seu material que você começou esse curso já tá assim, então pode deixar do jeito que tá, porque eu já consertei quando você assistiu essa aula. Questão número 2, meu querido aluno, uma questão da Unitins 2025-2, que está aqui na parte de reações orgânicas, né? Reações de eliminação, né? Ela podia estar em várias partes, porque na verdade do nosso material é em vários assuntos, porque as alternativas têm vários assuntos. Eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro ele fala o seguinte: analise o esquema, a reação na química. Então, ácido carboxílico mais álcool, aqui faltou duas setinhas, para a direita e outra para a esquerda, forma éster e água. Essa reação é chamada de esterificação. Esterificação. É uma reação entre ácido e álcool que forma éster. Beleza? Então tá aqui o esquemazinho. Ok. É correto afirmar que a reação química apresentada do tipo eliminação, eu eliminei alguém da cadeia, por exemplo, que é uma reação de eliminação, Sandra. Vamos supor aqui que eu tenho um álcool, certo? E eu quero produzir água, H2O. Esse álcool tem um OH aqui, o hidrogênio aqui. Para eu produzir água, eu vou ter que eliminar o hidrogênio e o OH da molécula. Isso chama-se desidratação intramolecular, ou seja, é dentro da molécula da água. Ou da água não, do álcool. E isso vai produzir quem? Mais um alceno. Porque como esse cara tem uma valência livre e esse cara também tem uma valência livre, eles vão se ligar para o carbono continuar fazendo 4 ligações. Então você vai ter uma dupla aqui entre os carbonos, beleza? Então a desidratação intramolecular desse álcool produziu um alceno. Isso é eliminação, eliminei alguém da cadeia, tá? Bom, e geralmente a reação de eliminação tem um macetezinho, só tem um composto aqui no reagente e no produto eu tenho 2 ou mais. Então, geralmente a maioria das vezes são 2 e pronto. Então não é uma reação de eliminação, porque eu estou vendo aqui o seguinte, ó, na reação de esterificação, meu querido, o que acontece? O hidrogênio do álcool vai se ligar com o OH da carboxila. E esses dois cidadãos juntos vão formar água. Beleza. Para eu formar o éster, essa partezinha aqui do ácido e essa partezinha da... Vou fazer de outra cor. E essa partezinha aqui do álcool vão se ligar. Então, essa partezinha aqui, ó, veio do ácido carboxílico. Desculpa, eu esqueci do oxigênio, ó. E essa partezinha veio do álcool. Beleza? Vamos supor que você ficasse em dúvida aqui. Primeiro, embora, já é muito claro, né? O primeiro reagente atua como ácido, enquanto o segundo como uma base. Aí você podia associar igual a Arrhenius, né? Tem um OH e uma base, Sandrão. A resposta correta é essa aqui e eu vou lhe explicar por quê. Mas vamos supor que você ficou em dúvida, você ficou, pô, cara, nunca ouvi falar na sala de aula que um álcool seria uma base. Mas nessa reação, já que o ácido metanóico ele é um ácido, então o outro vai se comportar como uma base, tá? Mas você podia fazer o seguinte, vamos para a letra C. 44 gramas de ácido metanóico reage com 16 gramas de álcool puro. Aí você vai para a tabela periódica, você tem a tabela. Você vai ver que a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1. Oxe, eu botei embaixo. A massa do oxigênio é 16. Tudo certo? Então, qual é a fórmula que eu tenho aqui? Lembrando que cada vértice é um carbono, né? Então, aqui eu tenho, qual é a fórmula molecular do ácido metanóico? CH2O2, certo? Então, se você fosse fazer a massa molar aqui do CH2O2, você teria o seguinte, oxigênio 16, né? Tá ali, ó.
16 vezes 2, 32. 32 com 12 do carbono daria 32 com 12 daria um 44. 44 com 2, 46. Então, para 1 mol, isso aqui tem 46 gramas. No caso do metanol, a fórmula é CH4O. Carbono, 4 hidrogênios. O carbono é 12. 12 com 4, 16. O hidrogênio é 1, né? 1 vezes 4, 4. O oxigênio, 16. Então, 16 com 16 dá 32 gramas. Então, 1 mol desse cara, ao reagir com 1 mol desse, é a mesma coisa que 46 gramas de ácido metanóico reagir com 32 gramas de ácido metanóico. Lembra que eu falei no início da questão que eu podia... Tem vários assuntos, então isso aqui é um assunto de estequiometria, de cálculos químicos. Então, 46 gramas do ácido acético reage com 16 gramas de metanol puro? Não. Beleza? Não. O carbono do metanol sofreu oxidação. Para sofrer oxidação, o cara tem que perder elétrons. Beleza? Perder elétrons. Vamos ver. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. Então, vamos fazer a estruturazinha dele aqui em cima. Então, eu tenho aqui, ó, esse carbono está ligado a um oxigênio, a um hidrogênio, ao hidrogênio, ao hidrogênio. Beleza. Então, a ligação carbono-hidrogênio, logicamente, o carbono é mais eletronegativo, então ele vai ganhar esse elétron. Então, ele vai ser negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui nessa ligação. Ele vai ganhar esse par de elétrons. Esse par de elétrons vai ficar mais próximo dele. Só que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, esse par de elétrons aqui ele vai perder. Somando as cargas, eu tenho menos 3 mais 1, que vai ser igual a menos 2. Esse carbono aqui, que ele fala que o carbono do metanol sofreu oxidação, então esse carbono é esse aqui, ele tem a mesma estrutura desse cara. Esse cara está ligado a 3 hidrogênios, ó, 3 hidrogênios, e a 1 oxigênio. E a 1 oxigênio, ou seja, o NOx desse cara aqui é menos 2, e o desse cidadão também é menos 2. Não houve variação de NOx, certo? Então não sofreu oxidação e nem redução. Ele não sofreu oxidação. A reação química apresentada também é chamada de saponificação. Não, saponificação é quando produz um sabão, né? E geralmente a reação de saponificação é com o hidróxido de sódio ou com o hidróxido de potássio. Beleza? Então só sobrou a letra B. Agora, por que, Sandro, essa letra B é correta? Eu fiz pela eliminação, Sandrão. Consegui eliminar, mas eu não entendi. Então vamos lá. Não foque na teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius diz que todo ácido é aquele que ioniza um íon H+. Esse cara vai ionizar um íon H+ em água. E a base é aquela que dissocia um íon OH-. Você já está vendo aqui, pela reação de esterificação, que esse cara, pela teoria de Arrhenius, não ia caber, porque o que ele perde aqui é o hidrogênio. Lembre-se, uma reação de esterificação, para formar a água, o hidrogênio vem do álcool e o OH vem do ácido, certo? Então vamos lá, ou seja, quando você divide aqui no meio, ó, essa partezinha veio do ácido, essa veio do álcool. Então o que acontece aqui? Vamos desenhar. Esse carinha aqui perdeu desculpa, ele tem um OH aqui, tem uma ligação dupla aqui, né? Como ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, então ele perdeu um elétron, está faltando um elétron aqui. Já esse oxigênio, como ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, na hora de quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó, na hora de quebrar essa ligação, o oxigênio ganhou esse elétron do hidrogênio por ele ser mais eletronegativo. Então ele ficou menos e o outro ficou mais. Então, aqui o oxigênio tem um par de elétrons aqui sobrando. E está ligado ao CH3. Beleza? Tudo certo? E aí esse cara precisa fazer uma ligação e esse cara pode doar um par de elétrons. Então lá, depois, o que vai acontecer? Esse carbono, olha que maravilha, vai receber esse par de elétrons do oxigênio. E aí a teoria de Lewis. Ácido é toda a espécie química
que ganha um par de elétrons. E base é toda a espécie química que doa um par de elétrons. Então, realmente, de acordo com a teoria de Lewis, esse cara está recebendo um par de elétrons, enquanto esse cara está doando um par de elétrons. Beleza? Então, na primeira reação, o ácido. Mas se você soubesse que o ácido ele é ácido mesmo, né? Então, se eu botei ácido metanóico, então ele só funciona como ácido. Nesse caso, né? Seja na teoria de Arrhenius, seja na teoria de Bronsted e seja na teoria de Lewis. O outro só pode ser uma base. Então, letra B. Bacana?